Oi, gente, saudação a todos, né? O meu tema hoje é para falar sobre a questão do Estado justo, né? Do governo, do Estado, não do governo, mas do Estado. Até porque é uma situação interessante, porque ela está muito ligada, né, ao nosso dia a dia, apesar da gente não sentir isso, né? Porque quando se passa a se discutir mais ou menos em tese seria o quê? Nós não estamos aqui para propor nenhuma situação em que ela se diga correta, certa ou errada, enfim, é uma discussão dialética, né, claro, em que coloca as pessoas numa situação em que elas possam e se sintam à vontade para dar as suas opiniões, evidentemente, né? Então, o canal se propõe exatamente a isso. Por isso que não temos o pressuposto, né, de trazer aqui para vocês qualquer ideias prontas que representem necessariamente o bom ou o mal, o certo ou o errado, né? Porque a minha fonte, né, de inspiração, né, e o meu centro de concentração é exatamente a linha da moral, né, em filosofia. Bom, mas aí voltando aqui ao tema, o próprio Platão, né, quando ele pensou na situação do Estado justo, porque é um Estado, né, que contemporiza, evidentemente, as direções dos seus âmbitos, né, necessários, nas suas nomeações que se fazem pertinentes, mas através de pessoas, né, de todo um conjugado, né, de conhecimentos, de preparo, para que essas pessoas que vão governar possam estar bem colocados, bem situados, enfim, fases com uma situação, né, digamos, de um conceito altamente meritocrático, né, para aquilo que ele se propõe a fazer ou a governar. Não é interessante? Então, o primeiro paradoxo aí que a gente já encontra, que eu acho bastante discutível, é como é que um Estado pode, né, nesse momento, principalmente, quando a gente fala de Estado, eu estou generalizando, não estou aqui pegando um Estado ou outro, é o Estado, né, não é nem governo, é a situação do Estado, dos Estados. Então, veja bem, a situação de um Estado, como ele pode governar fortemente, digamos assim, sem necessariamente, quer dizer, atender a esses princípios platônicos até, digamos. Porque, veja bem, o que seria o Estado justo, né? O Estado em que você tem um governante, o chamado rei filósofo, né? O cara que está além, né, de algumas mensuridades que possam ser aplicadas com respeito, né, à sua situação enquanto individual, intelectual, etc. Mas e aí? Então, estamos diante exatamente de altas contradições, aliás, é isso que eu me debato, eu encontro muito sobre o linguajar, né, de várias pessoas que se apresentam aí. Como assim, né? O Estado, ele se pretende forte, né? Ele se pretende ser bem gerido, né? Claro, ser bem colocado, bem pensado, para que ele consiga atingir, né, o que é belo, o que é bom, né, o que é ótimo para as pessoas e para a sociedade de um modo geral, né? Mas se começarmos já a pensar nesse primeiro paradoxo, como assim, né? A situação, normalmente o cara que dirige não tem nenhuma formação, né? As pessoas que dirigem esse Estado nas suas diversas ramificações, né, institucionais, elas não apresentam nada em si de meritocrático, né, nem de uma escolha plausível para que o cidadão possa naturalmente exercer aquele cargo, né, aquela direção, evidentemente, para o qual foi escolhido. E isso por que isso se dá? Exatamente porque aí interesses muito fora do contexto em que se pode racionalizar uma coisa como no mínimo, né, no mínimo, razoavelmente correta, certo? Então, veja bem, esse é o primeiro paradoxo, né? Como é que você pode ter um Estado forte se esse Estado é extremamente dilacerado, né, nas suas
composições, né, de dirigência, digamos assim, né, de um processo de escalonar determinados atos, né, nos momentos certos e nas horas exatas, por pessoas que são capazes, né, de prever ou de, no mínimo, né, discutir sobre a questão e colocá-las num âmbito razoavelmente correto, para ser digerido pela população e pelo próprio Estado, certo? Esse seria o primeiro paradoxo. Como isso poderia acontecer quando é totalmente contrário, uma coisa extremamente alienatória, fora do contexto, quer dizer, a própria prática política no seu contexto partidário, ela é extremamente extravagante, digamos assim, até surreal, né? Porque evidentemente que você tem deputados, você tem senadores e você tem, né, o rei maior, que seria o rei filósofo, né? Que depreende se dirigir o Estado, né, de uma forma muito inconclusiva, muito insatisfatória, até digamos assim, né? Então, veja bem, isso seria já a primeira dificuldade. A segunda é como é que um Estado pode digerir, né, e atuar fortemente quando ele se sobrepõe, digamos assim, a uma massa extremamente fraca, entre aspas, aí, porque esse conceito de fraqueza, ele precisa ser melhor diluído, né? Isso é um conceito nietzschiano, né, de que o fraco é aquele que se diz fraco, mas moralmente. Isso não influencia, quer dizer, fraco fisicamente, financeiramente, quer dizer, não é nada disso. É preciso conceituar isso melhor, que, né, não nesse momento. Nesse momento nós estamos apenas falando do governo que é forte e que dirige uma massa de enfraquecidos, digamos assim, porque o próprio governo os faz enfraquecidos. Não é interessante? E o paradoxo maior é esse aí. Por exemplo, o governo forte é aquele governo que ele necessariamente não é bonzinho, né? A ideia de bom, né, de mal, ela surge exatamente com a chegada, né, do monoteísmo religioso, o monoteísmo cristão, né, em que se abarca o seguinte: o conceito de vencedor, o conceito de forte, não é tido pelo o que é considerado forte, mas sim pelo fraco. Por quê? Porque aqui predomina essa moral exatamente de que o bom não é o forte, o bom é o fraco, porque este será o vencedor, esse será o cara vitorioso, não é aquele que é forte. Não é interessante? Então já é aí um grande paradoxo, que não há como até você diluir isso, né? Ou pelo menos prestar contas do que se pode fazer, ou do que seria feito, diante dessa coisa contraditória. Ou eu sou um governo forte, ou eu sou um governo fraco, né? Para poder digerir e dirigir, claro, essa massa grande, enorme, da população, né, que é considerada fraca nesse sentido moral que estamos dizendo, né? Por que eu estou citando isso até? Porque, deixa eu ver bem, vamos pegar aqui um momento atual, por exemplo, dentro da situação em que estamos vivendo, né? Olha só, com uma pandemia, e não tem como deixar de falar nisso, instaurada e instalada, né, mundialmente, aí o governo fica aqui mais ou menos que perdido, digamos assim, porque você tem, diante de um processo também capitalista, né, em que domina normalmente, geralmente, o mundo todo, você se vê em situações de que você obrigatoriamente tem que obrigatoriamente atender a essa massa de pressupostos fracos, né, e necessitados. Porque o governo, se ele for se manter forte, ele não há como, por exemplo, abarcar e contemporizar no sentido de melhorar a todos. Não haveria como. E se ele está sob o domínio
da moral fraca, ele naturalmente vai ter que se adequar a essa massa. E por conseguinte, há aí uma inversão. O governo, sem essa massa fraca, ele não governa, quer dizer, ele não existiria. Daí a necessidade e o grande desencontro até, né, desse processo de negação, digamos assim, né? Você vê que o governo, voltando aí, né, ao tema atual, quer dizer, a questão da pandemia, até digamos, ele está numa situação assim, eu diria até que bastante vulnerável, porque você não tem como atender a dois polos, né? Você, por exemplo, estabelece uma série de regras, uma série de leis, mas nada é atendido. Por quê? Porque se você for colocar concretamente essas leis que estão até estabelecidas no papel, digamos assim, você não tem como concretizá-las empiricamente, né, na prática, porque você passaria a ser um governo mau. Não é interessante? Olha só isso aí. E presta atenção, que a relação desse forte e fraco está exatamente na moral. Porque você passaria a ser visto por essa população como um governo mau, se você fosse agir fortemente, né? Colocando as leis, fazendo-as cumprir, você seria um governo mau, né? Por quê? Porque a moral do fraco é essa. Tudo que está acima dele, tudo que está em seu domínio é colocado como mal, né? O bom é ele, o coitadinho, o cara que está precisando, a população carente e tal. Essa é que é a população boa. Olha só, né? A moral do fraco é essa. Ele se dá conta de que ele precisa ser realmente fraco, aí no sentido mesmo literal da coisa, né? Concretamente, que seria o quê? O muito pobre, o chamado escravo, entre aspas, né? Enfim, aqueles que estão abaixo do nível da pobreza e que não estão incluídos, né, em situações nenhuma do governo, enfim, esses são os caras, né, simplesmente que se opõem à questão do governo forte. E aí ele estaria numa situação de mal, né? Porque tudo que vem de cima, tudo que é superior é mal, segundo a nossa moral, que é a minha também, infelizmente, eu estou tentando sair dessa moral, mas é um tanto difícil, né? De confesso a você, que você para agir hoje de uma forma moral até fortemente, você sem dúvida nenhuma fica aqui meio excluído, porque, conforme eu disse, né, a própria situação em termos de paradigmas, elas sugerem e obrigam você a agir fracamente. Ou você atende essas situações daqueles que se dizem fracos e que são fracos moralmente e que precisam de ajuda, você será considerado mal se não assim você não proceder. Agora, o problema consiste aí maior exatamente nesse processo de servir aqueles que precisam, porque você nem sempre consegue, como os interesses são muitos, e aí já dizia Platão também na questão democrática, de que a questão democrática é um governo, infelizmente, contraditório, porque ele atende a todos os interesses, aqueles que se colocam como fraco e aqueles que se colocam como forte. Quer dizer, você pode até agir de uma forma incorreta, mas democraticamente, não é interessante isso? Então, é um governo que a democracia propõe, que naturalmente tem um cunho contraditório, exatamente, não há como se fugir disso. Bom, então veja bem, para terminar, o que eu estou querendo colocar é exatamente isso. Olha só as dificuldades que são encontradas. Vocês me desculpem até, é um tema que a gente precisa aprofundar muito mais, quer dizer, em termos de vídeo fica até difícil, porque haveria uma extensão de tempo muito grande, né, para poder desenvolver isso passo a passo, mas que se você parar e pensar, estamos num beco até sem saída, meu amigo, devido ao quê? Devido exatamente ao estabelecimento desses paradoxos, né, que
são dificilmente superados, né? Devido ao processo, o cunho, né, de governamental em que se aplica, né, que é a questão democrática, representativa, e devido à moral do fraco, quer dizer, existente em toda a sociedade. Então, olha só que interessante, né? Muito difícil para se superar esse paradoxo, né? Não que, por isso é que o interessante da filosofia é você deixar sempre as questões abertas para que a gente possa. E aí, evidentemente, que quem serão os privilegiados, né? São aqueles que estudam, né? Eu não estou aqui, né, inferiorizando ninguém, nem menosprezando o cara que estudou mais, o que estudou menos, enfim. Mas eu estou aqui dizendo que você precisa ter um certo preparo, você está certo preparo e continuar se preparando indefinidamente para que você possa acompanhar esses altos e baixos, essas nuances, sob pena de que realmente você se colocará sempre, será sempre um fraco e o livre pensador, aquele que expõe todas as suas necessidades, você fala abertamente, você é livre para dizer o que quiser e fazer o que quiser, mas que literalmente nada vai acontecer, porque esse é exatamente o processo, né? Voltamos a reafirmar, o processo capitalista neoliberal, né? Quer dizer, o processo da sociedade de controle, quer dizer, queira ou não, você está automaticamente controlado e docilizado agora, então, depois da pandemia, de tal maneira que você não será mais ouvido, nem, olha só, levado em consideração a sua fala, a sua indignação, meu amigo. O seu grau de resiliência já foi muito além do que precisávamos, né? Então é isso aí. Vê o meu currículo, dá um like aí e vamos continuar discutindo isso. Muito obrigado.